Environmental, Social and Corporate Governance. É a moda, é a grande moda, que é um reflexo do pensamento woke na decisão de investimento, principalmente de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, que as pessoas físicas que estão por trás delas se preocupam com isso. E também tem aquele que acredita especulativamente que isso vai dar certo, porque como é uma onda, como é uma moda, deixa eu acompanhar a moda. É muito bom para o investidor acompanhar a moda. E o que é essa moda? Essa moda é os três pilares, né? Sustentabilidade, que é a ideia de que nós estamos acabando com o mundo, que são os últimos dias, a gente já discutiu isso aqui. Que o fim do mundo se aproxima, porque nós estamos destruindo o mundo e tal, nós estamos destruindo o clima, quer dizer, nós estamos modificando o clima, destruindo a natureza, acabando com a biodiversidade, a gente está fazendo todas essas maldades, a gente está fazendo. Eu só vou investir em empresas que contribuam para que o mundo seja mais verde, para que o mundo, que a natureza seja mais preservada, enfim, essas coisas todas. Que não use fontes de energia bobas, feias e malvadas. Eu não tenha posturas ambientais bobas, feias e malvadas. O social aí é um negócio um pouco mais complicado, né? Que aí vai também da forma de tratar os funcionários, os colaboradores, tá? E aí tem que cumprir todas as cotas, né, de inclusão. E tem que tratar eles muito bem, tem que ser muito carinhoso, muito querido com os colaboradores, né? Você não pode mais chamar atenção, por exemplo, né? Qualquer coisa desse gênero. E você também tem que cuidar dos pobres, né? Você tem que investir, tem que ter responsabilidade social. Se as empresas já conhecem, essa onda no Brasil já tem bastante tempo no mundo inteiro, no Ocidente. Vamos falar mundo inteiro é o Ocidente. A China tem acompanhado algumas dessas coisas, mas aí nós vamos chegar por que a China acompanha. Faz parte do marketing da China acompanhar e faz parte da preocupação deles com a questão da energia. Como eles têm déficit na conta petróleo, como eles são importadores líquidos dos chamados hidrocarbonetos, então eles querem realmente investir, estão certos nisso, em coisas alternativas a isso. E tem investido bastante em energia nuclear, que é a coisa certa a fazer, a gente vai tratar disso. É a coisa mais certa a fazer. E também é a governança. Né? A governança aí, bom, aí é normal, né? Aí sim, que a empresa seja bem gerida. Né? Isso aí sempre, essa demanda sempre houve de parte de um acionista de qualquer coisa. Né? Qualquer acionista de qualquer empresa vai querer a governança. O problema disso tá não tanto na parte social, que isso aí, claro, você faz qualquer ação lá, tá bonito. Tem coisas até bonitas no social. Eu tenho visto, tenho acompanhado as empresas. Tem coisas interessantes, né? Engajamentos de empresa privada em questões sociais. O dinheiro costuma ser mais bem gasto e tal, as ações. E não é simplesmente aquela coisa de dar auxílio, né? Que o problema é que os governos estão dando auxílio, sem critério, e isso está criando uma geração de mimados e sem contrapartida, sem nada, e esse pessoal. O problema está na energia. O problema está na energia porque já vem há algum tempo o ESG dominando os investimentos, quer dizer, boa parte dos fundos de investimento, fundo de pensão, fundos de investimento que são revendidos por bancos, por empresas de investimento, por bancos de investimento principalmente, eles já estão nessa pegada do ESG e não investem mais em empresas de petróleo, não investem mais em empresas de gás natural, não investem mais em empresas de geração de energia por carvão, e aí está faltando energia, está faltando, o preço sobe, e quem paga mais por isso são os mais pobres, porque esse perfeito idiota woke, ele tem uma vida confortável, geralmente num país ocidental, de bom padrão de vida, ou se tiver num país pobre como o Brasil, ele não faz parte dessa pobreza, ele é de classe média, ele tem um padrão europeu, americano de vida. Então para ele está tudo bem.
Ele pode pagar mais caro pelo petróleo, ele pode pagar mais caro pela energia. Tem essa possibilidade. Mas os mais pobres não podem pagar. Principalmente os países mais pobres que são importadores líquidos. Vamos pensar na Índia, vamos pensar em boa parte dos estados africanos, como o Egito, por exemplo, que é um importador líquido de petróleo dentro da África. Né? Na África, a África tem vários países exportadores de petróleo, como Angola, como Nigéria, como Argélia, mas também tem países importadores líquidos que sofrem muito. E Paquistão, por exemplo, na Ásia tem vários que a questão do petróleo é muito problemática, Vietnã. Eu poderia citar vários aí que são importadores e que sofrem com esse aumento do petróleo. E esse aumento será cada vez maior, porque o que se apresenta como solução não é uma solução da maneira como está sendo proposta. Energia eólica e energia solar, da maneira como vem sendo feito, tem a maneira certa de fazer, a gente vai falar disso. Mas, da maneira que está sendo feito, ele exige 100% de acompanhamento por uma fonte não renovável, ou nuclear, uma fonte estável. Tem aqui uma usina solar, maravilha, certo? Mas ela tem que ter um feedback quando faltou o sol, seja porque anoiteceu, seja porque choveu muito, ficou nublado. Então ele tem que ter uma hidrelétrica, ele tem que ter uma usina nuclear, ou tem que ter uma termoelétrica movida a carvão, coisa parecida, para cuidar disso aí. Então o investimento é o dobro. Na verdade, você gasta muito mais recursos para fazer isso do que você economiza recursos do planeta. Criar uma redundância, nesse caso, é antieconômico. E o que é antieconômico é insustentável. O que é antieconômico, ele prejudica a produtividade de outros fatores e prejudica o próprio ambiente, em última análise, porque ele mobiliza muito mais recursos naturais, recursos minerais, recursos de todo tipo de energia que é envolvida num projeto desses, para ter que ter lá a usina nuclear. Bom, se tem que ter 100% de cobertura, de redundância da energia nuclear, da energia termoelétrica ou da energia hidrelétrica, vamos usar essas energias. Mas o carvão é muito ruim. Eu concordo que o carvão pode ser ruim, até porque um dia acaba. Não, claro, estamos muito longe de acabar com o carvão. O carvão é dos chamados combustíveis fósseis o que tem reservas para mais tempo no planeta hoje que se conhece, as reservas conhecidas. Mas a questão é, se você puder fazer nuclear, muito melhor. A gente já debateu aqui, mostrou que a energia nuclear é muito mais tranquila e é carbono zero também, é totalmente sustentável, mas o perfeito idiota e o woke que está lá investindo, ele acha que é um negócio perigoso, que energia nuclear é associada ao bobo, feio e malvado. Por mais que pessoas responsáveis no campo da ecologia, racionais no campo da ecologia, porque a ecologia é sim uma ciência racional na sua origem, tenham dito, olha, a coisa mais certa a fazer é investir em energia nuclear. A questão aqui não é tanto de sustentabilidade, mas de relações públicas das empresas, inclusive com os potenciais investidores ou acionistas e consumidores. Existe um medo muito grande de ser visto como uma empresa não responsável, não consciente. É até interessante o quanto isso é uma iniciativa espontânea da sociedade. Não dá nem para dizer que é privado. Claro que o que a gente vê com estranheza é a forma como as empresas tentam assimilar isso. Então, é aquilo que a Bruna sempre chama a atenção, que é o woke do departamento pessoal ou de relações públicas, né? O que é essa ESG ou SGCE, sei lá? Basicamente, é uma tentativa de classificar e de pontuar as empresas, de tal maneira que alguém não muito esperto possa entender ou ser devidamente enrolado. Então,
é uma forma das empresas dizerem, olha, estamos fazendo tudo, somos a empresa que menos polui, somos a empresa com menor pegada de carbono. E aí é um pouco com aquele negócio do livre de colesterol nas comidas, né? Todas elas dizem que são livres de colesterol, obviamente. É quase que irrelevante, talvez até faça mal o quanto tiraram de gordura de muitos alimentos, porque virou uma onda, né? Então, a minha frase que eu pensei quando me passasse esse tema, né, foi a minha frase central nesse verbete vai ser: não há sistema à prova de idiotas ou de espertalhões, né? E geralmente as duas coisas se combinam. Então, a preocupação é pertinente, é correta, é importante? Claro que é. Mas a maneira como ela é feita, o foco é imediatista, temos que passar esta imagem. E aí as coisas já começam totalmente erradas, né? Totalmente erradas não, mas 99% errada. A preocupação com o ambiente, ela não é racional. Eles não vão consultar o cientista, eles não vão seguir a ciência, eles vão seguir o militante. A questão com a inclusão, eles não vão seguir os cientistas, não que os cientistas hoje em dia sejam muito confiáveis, porque aconteceu entre os ecologistas, entre os cientistas sociais, entre os juristas, uma captura, ou seja, alguns deles fizeram alguns questionamentos muito interessantes, muito pertinentes, mas houve uma estranha tragédia, que é a recepção entusiástica por militantes. A recepção entusiástica por militantes transformou vários estudos que eram interessantes, que eram promissores, que traziam novas perspectivas, novas luzes, novos interlocutores, se transformou numa forma de exclusão. Dentro da lógica clássica, como é que é, da assembleia de DCE da universidade, ou seja, vamos fazer intermináveis informes para as pessoas médias, as pessoas com posições moderadas, se cansarem e ir embora. Quando ficar só as pessoas com agendas mais específicas, partidárias, ou militantes mesmo, mas focadas na perpetuação do movimento, não na solução do problema que alega buscar resolver, aí se tomam as decisões, se faz a carta final, o documento, que depois se manda todo mundo assinar, sob pena de virar ista ou aquilista, né? Ou seja, vai ser feio, bobo e malvado, conforme os tabus do momento. Então, a questão ambiental, a questão corporativa, ou seja, de dar clareza para os investidores, para os acionistas, né? Ou tem a versão estatal, que aí são os contribuintes. Todos eles sempre padecem da clássica questão bem mais antiga, né? Que é o conflito entre o agente, o gerente, o gestor, e o principal, que é o dono, ou é o usuário até, né? Porque no caso do Estado se confunde. Então, a preocupação das empresas com a ecologia, ela existe, né? Mas ela não é a mesma do cientista e também não é a mesma do ativista. Mas com qual ela tenta se alinhar mais? Com o ativista, porque o ativista que vai criar problemas, que vai criar crises, que vai criar perda de clientes, danos à imagem da empresa. E aí nós vemos, basicamente, um teatro, uma pantomima, um jogo de vaidades e imagens, agora sob a versão ambiental, ou social, ou inclusiva, né? Todo mundo quer mostrar que é mais inclusivo. A consequência é exatamente o oposto, porque o foco na imagem de preservação vai fazer com que lugares onde já se preserva muito bem comecem até a ter uma posição irresponsável. Basicamente, por exemplo, no caso da Europa, da União Europeia, como eles não podem, porque é feio, investir em energia nuclear, eles dependem de combustíveis fósseis. Como eles não podem
fazer a fracking, sei lá, aquele negócio, aquele sistema de pegar o gás de xenônio, acho que eles chamavam, tem que comprar de fora, tem que comprar petróleo ou gás natural da Rússia. E aí, qual é a consequência? Eles ficam dependentes, e ficam dependentes porque eles não têm, digamos assim, a clareza de, olha, nós precisamos de tanta energia, nós não podemos investir aqui porque os ambientalistas vão reclamar, mas nós estamos comprando de outros. E mais, estamos comprando de outros como, por exemplo, petróleo, né? Como a Arábia Saudita. Então, nós temos toda uma ideia de liberdade, diversidade, as mulheres terem participação na sociedade, mas nós enriquecemos governos que são bastante diferentes da perspectiva Ocidente, para não dizer outras coisas, que eventualmente um jornalista entra numa embaixada e não sai mais, mas a gente vai ter que engolir porque nós precisamos do petróleo dele, porque nós não temos autorização dentro dos nossos territórios de fazer a extração desses materiais, o que é ambientalmente muito incorreto. Eu até não sou contra se importar, por exemplo, da petróleo da Arábia Saudita, porque realmente é muito barato para eles fazer. Mas ainda assim, a dependência, ou seja, tu depender de um fornecedor e tu começar a fazer muitas concessões, mesmo que seja barato, se tu se torna muito dependente, ou seja, se nos próximos 6 meses, a 2 anos, a 3 anos, tu vai ficar na mão deste parceiro, isso é um erro estratégico óbvio, é um erro estratégico crasso, é um erro estratégico político de consequências catastróficas no curto, no médio e no longo prazo, porque tu fica cada vez mais dependente. Em relação à questão da inclusão, o problema é tão grave quanto o problema ambiental, porque basicamente se criou uma nova casta de pessoas que são inferiores. Só que, paradoxalmente, essas pessoas que são vistas como inferiores são as pessoas nativas de alguns lugares, onde ser, por exemplo, de determinada cor se tornou um tabu. Elas têm que se sentir culpadas por coisas que aconteceram nos séculos 18 e 19, principalmente. Muitas dessas pessoas são descendentes de pessoas que eram miseráveis na época. São descendentes de pessoas que não se beneficiaram muito, se é que se beneficiaram, pelo menos não naquele momento. O grau de miséria e pobreza desses povos ricos, com essas características físicas, era muito grande. Era certamente tão ruim como alguns dos lugares ruins, como o shitholes, como disse o Trump, né? A Europa hoje, vista como muito rica, com uma grave responsabilidade ambiental, cultural, colonial, as pessoas eram muito pobres. Nós pensamos hoje que, hoje em dia todo mundo é de classe média, exceto, claro, em países pobres. Nem nos países pobres, muitas vezes, isso ainda é verdade. Mas, claro, se tu começa a criar barreiras e mais barreiras e complicações e sistemas de pontuação entre artificiais e arbitrários, a pobreza demora mais tempo para ser realmente resolvida. E até se pode fazer uma crítica final aqui, que em certo sentido, muitos ativistas fazem questão de que haja problemas graves aí pelo mundo, porque se não tiver, eles ficam naquela situação ridícula de ter de criar um factoide, para não dizer a outra palavra, né, para dizer que aconteceu um caso terrível. Aí tu vai fazer uma análise detalhada. Isso acontece muito na União Europeia, especialmente no Reino Unido, né, das vítimas, das pessoas oprimidas. Não são vítimas, são pessoas que sofreram vários problemas e tal, assim como outros, e reagiram mal, foram para a criminalidade. E aí se debatem contra um sistema que é extremamente permissivo, que, em certo sentido, cultiva um mau comportamento, e aí eles finalmente se dão muito mal, e aí viram mártires. Isso é um problema criado por esse ativismo. Então, a ideia geral é positiva? A ideia geral é muito positiva.
são elementos importantes que eram desconsiderados antes. Eu sempre costumo dizer, eu uso sempre a ferramenta conceitual da externalidade. São vários fatores que influenciavam positivamente ou negativamente a sociedade que não eram devidamente contabilizados. Então, essa questão da ESG, como tu chama, ela é uma tentativa de como a gente pode contabilizar isso e colocar dentro das contas. Isso é extremamente positivo, mas isso é feito para, em inglês, ver. Tem coisas que são de interesse público, e claramente são de interesse público. Então, por exemplo, uma siderúrgica vai usar carvão mineral ou carvão vegetal, ela tem que instalar filtros. Nós temos que ter uma regulamentação para que ela não largue fuligem no ar. Isso é evidente. Nós temos que ter uma solução para a questão da água de lastro dos navios, para que não extermine a biodiversidade, porque isso sim é uma riqueza global. Ninguém vai negar que é uma riqueza coletiva a biodiversidade. Então, se a água de lastro de um navio mata a biodiversidade de uma determinada baía ou de uma determinada ponto portuário, onde descarrega, e agora nós temos a navegação interior, então pode entrar dentro dos continentes isso, então nós temos de ter soluções para isso, e essas soluções têm que ser por decisão pública, claro, contando, né? Por exemplo, no caso dos navios, você tem associações internacionais de armadores que podem ajudar, como várias regulamentações que você tem, você pode partir para a autorregulamentação das empresas, associações de empresas que criam selos, tudo isso está dentro de uma lógica. Agora, aquilo que confronta a lógica vai baixar a produtividade geral dos fatores. E tudo que baixa a produtividade geral dos fatores torna tudo mais caro. E torna mais caro o que é essencial. Então, por exemplo, se você tornar... Aí as pessoas pensam assim, mas se eu tornar mais caro uma viagem de primeira classe, não vai afetar só os ricos, sim. Mas se você tornar mais caro um quilo de arroz, isso afeta muito mais o mais pobre. Afeta proporcionalmente mais o mais pobre. Porque a classe média despende X% de sua renda com arroz. A classe alta, menos ainda. Mas a classe baixa, os pobres gastam muito com arroz, proporcionalmente. Então, tudo que afeta negativamente a produtividade geral dos fatores, afeta os mais pobres. Então, não adianta fazer o social se você não buscar eficiência. Produtividade geral dos fatores é a melhor arma de todos os tempos. Isso tem sido provado e recomprovado. Toda a lógica comprova, inclusive os marxistas assim, mais castiços reconhecem isso. Não, claro que produtividade é importante, claro que produtividade é fundamental para você tirar as pessoas da miséria, para você dar condições ambientais melhores, para que ela se alimente melhor, para que ela tenha acesso a coisas melhores. Não tenha nenhuma dúvida. Até dar condições para os países e para as empresas e para as pessoas de ter um saneamento melhor. Por exemplo, o saneamento é uma questão ecológica seríssima, já falei aqui várias vezes. Esse negócio de poluir o oceano com esgoto está errado. Nós temos que mudar, nós temos que ser radicais em questões de saneamento básico. Isso eu sou um eco chato nesse ponto. Agora, a pauta woke especificamente, que é essa de inclusão social e tal, por isso por aquilo, ela não é feita, e principalmente na questão da energia, do ambientalismo, ela não é feita por pessoas que querem efetivamente um mundo melhor. É feita por pessoas que querem outro mundo, porque não aceitam o mundo como ele é. Essas pessoas são revolucionárias. Elas têm um intento político e bastante autoritário. O foco nas empresas é porque a empresa, dentro delas, hoje nós temos muitas grandes empresas, em todos os países nós temos, e nós temos as transnacionais, que são enormes empresas, dentro dela ela é uma ditadura. Tem o conselho de administração, que é eleito pelos acionistas, mas do conselho de administração para baixo, do CEO até o último funcionário, por mais que hoje tenha essa tática, vamos tratar bem, bom, qualquer ditador gosta de tratar bem seu povo. Não admite contestações. Uma empresa não é uma democracia, nem pode ser. Não funciona se for. A gente sabe disso. Não dá para os empregados votar o que o CEO vai fazer. Não dá para os empregados mudar o estatuto da empresa, porque o estatuto da empresa
é de responsabilidade dos acionistas. Agora, se por causa dos fundos ESG, por causa do perfeito idiota woke, os ativistas não têm esse dinheiro todo para chegar a ter o controle de uma empresa, ou ter uma boa participação no conselho de administração para determinar os rumos da empresa. Mas os fundos têm. E se os fundos chegarem e colocar na mentalidade woke que tem que fazer isso, bom, isso pode afetar a eficiência. Quanto à energia, vou dizer aqui o que eu prometi lá atrás. Energia eólica tem um problema seríssimo, que hoje muitos têm tocado nisso. Primeiro que ela é poluente, sim, ela afeta o negócio de pássaro, afeta a paisagem, ela tem um impacto ambiental não de pequena monta. E depois o tempo de vida útil combinado com a estrutura gigantesca que tem para fazer aquelas torres. Ali é aço do começo ao fim, né? Só que gasta de aço naquilo. E aço é uma coisa que gasta carvão, tem jeito. Não inventaram uma forma de fazer aço sem usar combustível, né? Sem usar energia. O alumínio, então, não se fala. Alumínio ele é quase 90% do custo do alumínio, não é bauxita, é energia. Né? Então, tudo isso custa muito e o benefício que traz é relativamente pequeno. Além de ter aquela coisa de que agora, por mais que seja ventoso um lugar, tem hora que o vento para e aí você tem que ter a usina hidrelétrica do lado, você tem que ter a usina nuclear do lado, você tem que ter a usina carvão do lado, porque não pode parar de fornecer energia. Esse perfeito idiota woke não vai aceitar um corte de energia de 5 horas na casa dele porque faltou sol, porque faltou vento. Ele não vai aceitar isso. Ele simplesmente vai mudar de ideia se isso acontecer. Não tenho dúvida. Então, o que a gente pode fazer? A gente já falou aqui do combustível sintético. Isso já foi pensado por ambientalistas responsáveis, ambientalistas que seguem a lógica. Assim como é seguir a lógica que você fazer energia nuclear, é seguir a lógica porque isso também tira carbono do ar, né? Você pegar e fazer usinas, plantas solares em desertos. Evidentemente você não vai usar terras que não sejam desertos, por exemplo, coisa parecida, até para aproveitar melhor o sol. Áreas que você não ia utilizar para outra coisa, então você usa para energia solar. Os fotovoltaicos está cada vez mais eficiente, ganharam em eficiência, embora mobilize uma grande quantidade de material, ele pode ter essa utilidade de fazer o combustível sintético. Então ele gera a energia e o combustível sintético só é produzido nas horas de sol, só quando a energia sai gerada. Você não liga ele na rede elétrica, você liga ele numa estrutura industrial que demanda basicamente energia, toda a demanda dela é por energia, para retirar carbono do ar e transformar em combustível sintético, que é um combustível feito com carbono que se retira do ar. Isso hoje já está provado que é cientificamente possível, é tecnicamente possível. Claro, é um combustível muito mais caro, mas se é o caso mas isso é uma decisão coletiva. A empresa vai fazer isso como ganhar crédito de carbono. Aí tudo bem, eu até acho interessante, porque é uma maneira de ela pagar imposto. Vamos pegar aqui, a Shell vai poder cavar. A Shell já desistiu, né? Para manter no mercado, elas não, tudo bem, eu não vou mais prospectar petróleo. Praticamente eles estão desistindo disso. Quem está prospectando petróleo é as petroditaduras, aí não tem problema nenhum. Você vai na Arábia Saudita, não tem nenhum problema. Não, vamos catar esse petróleo aqui. Não temos nada com isso, não temos nenhum compromisso com plataforma woke. A Rússia não tem nenhum compromisso com plataforma woke. A China até tem, como eu já disse, mas tem desde que ela possa queimar carvão mineral à vontade, como demonstrou-se nas últimas encontros do clima. Vamos fazer aqui uma cidade verde e tal. O marketing está tudo bem, mas desde que ela possa atender os interesses dela. E assim por diante, né? Os africanos sempre têm aquela desculpa, né? Realmente, né? Os feios, bobos e malvados fizeram mal com a gente, então a gente pode fazer qualquer coisa. Agora, não acho que eles estão errados, né? Se isso trouxer a solução para tornar as pessoas com mais acesso a bens e serviços e alimentos na África, para mim está tudo bem, não tem problema com isso. Até porque nós continuamos precisando de combustíveis chamados fósseis.
Podemos adicionar uma grande quantidade de biocombustível, que é outra coisa para ser tocada também, e podemos adicionar, mas aí o prefeito de Jataúba não quer porque acha que se plantar cana vai desmatar o mundo. Não, cana não desmata nada. Cana ocupa uma área muito pequena pela energia gerada e retira carbono do ar. Mas isso, o prefeito de Jataúba tem aquele plano do viés de confirmação. Se alguém disser isso para ele, ele vai dizer, não, esse aí é daquele lado feio, bobo, malvado, eu não vou nem ouvir o que ele tem a dizer, porque certamente é mentira, é fake, é aquela coisa toda. Ele já está vacinado pela ideologia woke para desconsiderar qualquer opinião nesse sentido. Mas nós podemos, sim, dentro da lógica de créditos de carbono, plantar florestas, nós podemos, florestas reflorestadas, evidentemente, mesmo que seja com espécies nativas, elas são reflorestadas. Você tem muita ilusão, vamos plantar nativa. Não, ela não vai ser nativa. Usar espécies nativas, você vai usar uma biodiversidade de flora, mas você não está fazendo, você não está compondo coisa nativa, uma floresta nativa, tá? Mudando um determinado bioma artificialmente, ainda que com boas intenções. Então, nessa ideia de crédito de carbono, pode ser que a gente possa também dizer assim, bom, se você aqui a Shell vai cavar petróleo aqui, pode cavar petróleo à vontade, o mundo precisa ainda de petróleo, vai precisar por muito tempo, e os países pobres, as pessoas pobres precisam muito mais, porque elas não podem se dar o luxo de, vamos encher aqui de coisinhas eólicas aqui na Nigéria, vai ficar bonitinho, né? A gente vai ser um povo bonito. Não, eles têm problemas como fome, como necessidades de saneamento, de saúde, para resolver, que são mais urgentes. Então eles vão usar a fonte de energia mais barata que tiver, e não estão errados por isso. O que nós podemos fazer aí, dentro do ESG das empresas, é uma lógica de crédito de carbono, que tem que ser pública, evidentemente, tem que ser regulamentada pelas nações, tem que ter, o que é muito difícil, né? Todo mundo acha que tem que botar o sino no pescoço do gato, mas o problema é quem que vai colocar o sino, aquela velha questão. Então um fica empurrando para o outro. Mas eu acho que crédito de carbono baseado em combustível sintético, por exemplo, seria uma ideia interessante. Eu acho que isso faz parte da sustentabilidade. Mas isso tem que partir de uma coisa pública. Isso não é ESG no sentido de fundo de investimento, de acionista. Não vamos confundir as coisas. Isso tem que partir de uma regulamentação pública. Ainda que o público não seja estatal. Pode ser autorregulamentado, como eu já disse, pode ser de entidades das próprias empresas, né? Mas que tem um caráter público porque é coletivo. E que podem regulamentar isso. Não acho que a gente esteja sem saída, não sou pessimista quanto a isso. Eu só não acho que a gente tem que seguir ideias bocós, ou tipo assim, a gente tem que, tipo Greta, né? Nós temos que parar de consumir, senão o mundo vai acabar. Como é que o mundo não vai acabar? O mundo já foi muito mais quente do que é hoje, não acabou. Aquecimento é um problema muito mais fácil de administrar do que esfriamento. Tudo isso são questões que o viés de confirmação do prefeito de Jataúba que não deixa que ele tome conhecimento, mas que é parte do conhecimento que a gente tem. Eu não considero a ideia geral como bocó. Considero a forma como ela é recepcionada, visando um público imediato. Foi o que eu quis dizer. Foi o que eu quis dizer. A forma como ela é vendida, como ela é... Essa ideia interessante de tentar internalizar custos que não eram percebidos como custos. O ar. Não, o ar é só usar, não vai terminar. Quando tu tem a noção de que não é que ele vai acabar, mas ele vai se degradar, ele já não é mais um recurso limitado. A água. Não, tem água de sobra, nunca vai faltar água na Terra. Não, mas água potável, ou água que é barata de limpar para poder usar para agricultura ou para as pessoas beberem. Não, aí já é mais complicado. É a questão do transporte. Energia. Energia tem de sobra também, não falta energia utilizável. O problema é como organizar ela para que não polua demais no lugar, para que não falte, para que não custe mais caro transportar do que usar. Várias questões. Por exemplo, botar usinas de energia solar no deserto. Um dos grandes problemas da energia é que se tu
produz ela num lugar e tem que transmitir para um lugar muito distante, tu perde muito, é ineficiente, né? Claro, E por isso minha ideia é de transformá-la em combustível sintético. O combustível sintético é muito mais fácil de transportar. Tu tem menos perda, com certeza, no transporte de toneladas de combustível sintético, de combustível bioproduzido, biodiesel, essas coisas, né? É muito mais barato. Mas, claro, exige investimentos, exige um comprometimento que é de décadas. E essa questão woke, esses despertados da última hora, né? Eles estão sempre procurando alguma coisa para dizer que é feia, boba e malvada, que precisa acabar já, né? E não é acabado já. A questão, por exemplo, que tu citaste da água de lastro dos navios, é uma coisa de especialista, né? E que não dá muita notícia. O pessoal fica lá invocado com o mexilhão dourado, se não me engano, né? Mas passa um mês, o pessoal esquece e vai para a briga mais de rua, né? Para a briga que envolve mais o militante, que assusta mais o CEO das empresas, né? E aí essa questão vai sendo deixada de lado. Mesma questão em relação aos combustíveis fósseis, né? Quem mais usa está tranquilo. Quem já tem uma preocupação significativa, uma legislação, uma fiscalização significativa, é sobre esse que os movimentos costumam ir. É aquela piada do sujeito que está procurando a chave, né? Perto de um poste. Ah, tu perdeu aqui? Não, mas aqui é mais claro, fica mais fácil de achar. Então, todas essas questões, elas têm muito a ver, reitero, com a imagem pública, e há essa retroalimentação das empresas com os ativistas, né? O que é mais fácil de fiscalizar? O policial que vai lá e acaba matando alguém no morro, ou o traficante? É muito mais fácil. O policial, ele já é servidor público, ele tem um expediente bem marcadinho, a hora que ele vai lá, vai aparecer. Se ele for visto fora, vai ter câmera, vai mostrar o que ele estava fazendo naquele momento. Ele é a figura que tem os holofotes, que chama a atenção. E aí se esquece o problema de base, que é regiões dominadas com forças militares, paramilitares, dentro de uma cidade grande. Esse problema é esquecido, nem é para tocar nesse assunto, né? O problema é que a solução, que é imperfeita, ela passa a ser atacada porque é mais fácil de atacar. Essa questão do environmental, social, corporate governance, ela é importante, mas da maneira como é feita, ela é uma pantomima, é um jogo de cena, né? E mais, é mais fácil deturpá-la do que fazer ela ter a função para a qual ela foi, em tese, criada. Mesma questão, de novo, as militâncias. As militâncias, em tese, pode-se dizer que todas elas têm preocupações relevantes, mas, de novo, o foco se desvirtua. É mais ou menos como a questão da fiscalização. A fiscalização, em geral, é uma arte complexa, difícil. Aí tu diz, se não trabalhar como o CEO ou como o secretário ou o ministro mandou, demite. Não funciona assim. Em alguns casos tem estabilidade, em outros casos demora para formar aquele profissional, em outros casos tu vai demitir esse cara e vai contratar o outro que foi demitido pela outra empresa, porque são os mesmos caras, né? Então, na prática também, eu achei um pouco engraçado quando tu falaste que a empresa é uma ditadura. Sim, é uma ditadura, mas as ditaduras não têm esse controle que se pensa que elas têm. As ditaduras criam uma quantidade gigantesca de ruído. A ditadura está sempre preocupada com a opinião pública também. Ou seja, as empresas estão preocupadas com a opinião dos seus funcionários. Com a opinião pública, com a opinião dos que fazem a segurança pessoal. Esse pessoal a gente tem que dar o bom e do melhor, porque senão a gente não acorda, né? O ditador tem esse problema imediato de um governo de força. Todo mundo tem que concordar comigo. Mas
as pessoas não concordam comigo, elas só fingem que concordam comigo, e se eu errar um pouco a mão aqui, eu posso sofrer as violências mais terríveis. Se pode dizer o seguinte: ditaduras, sejam estatais, sejam empresariais, elas têm um alto grau de ineficiência, elas têm um alto grau de ruído, têm um alto grau de falta de informação. O que está acontecendo? Como todo mundo está com medo, todo mundo mente. Então, essa questão da governança corporativa, social e ambiental, e, sei lá, de inclusão, etc., 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 é uma sociedade com medo de ser cancelada, digamos assim, com medo de perder a cotação, é a versão da Bolsa, né? Com medo de perder valor de imagem, ou até mesmo as pessoas não querem comprar o nosso produto, ou até querem, mas diminuiu 10%. E esses 10% que diminuiu já muda toda a configuração dos custos, porque foi tudo planejado para um certo volume, ou ainda para uma expansão, não para uma estagnação ou para uma redução. Então, essa sociedade civil aterrorizada é o resultado dessa ideia de não, vamos fazer uma pontuação disso, uma pontuação daquilo, um ISO, né? Todas essas tentativas de dar um retorno, todas elas são válidas, tem questões relevantes por trás delas, mas elas são distorcidas e têm se transformado nos últimos 40 anos, né, em formas de proteção. A empresa que faz esse sistema, ela não está tentando melhorar, ela está tentando não ficar para trás, ela está tentando não ficar mal na foto, né? É aquela foto que, olha, para o balanço tem que mostrar números bons, tem que mostrar que a gente mudou, que a gente incluiu, que a gente diminuiu o uso de coisas não renováveis. E essa preocupação com o imediatismo da foto, ficar bem na foto, né? Digamos assim, isso tem mais a ver com o Instagram do que com realmente controle, com realmente inclusão dos custos que não eram percebidos como tal. Tem muito mais a ver com a imagem do que com a verdadeira inclusão.